Fala, professor. E aí? Tudo bem, legal? Tudo tranquilo? Você vai conseguir aqui. E aí, tudo bem? Tudo jóia, meu amigo. Quanto tempo? Oh, maravilha. Então, meu amigo, vou primeiramente agradecer, né, por você estar participando com a gente dessa live aqui. O Adriano é um grande amigo nosso de longa data. É um profissional de mais alto gabarito, faz parte da grande equipe, né, que a gente montou nos cursos internacionais e já fez várias sedações para mim na parte de implante zigomático. Adriano, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, falasse um pouco de quem você é, contar um pouquinho da sua história, e aí a gente vai dar início aí a nossa live. Conta um pouquinho pro pessoal aí. Bem, boa noite então. Queria agradecer ao Bruno pelo convite. Bruno é um amigo já de uma longa data, né? Já temos uma caminhada junto. Sempre me apoiou muito nessa parte de sedação, sempre foi uma pessoa que me abriu muitas portas dentro dos cursos que ele trabalha, dentro dos projetos que ele tem, sempre me colocou muito. Então é um amigo aí que eu fiz já há algum tempo que tem me ajudado bastante. Eu já trabalho com sedação há alguns anos, né? Eu comecei em 2003, eu fiz a habilitação em óxido nitroso, ainda não existia nem a habilitação no Brasil. Eu já fiz o curso, fiquei algum tempo afastado por dificuldades de execução da técnica na época, enfim. Era uma coisa muito nova, os pacientes rejeitavam, tinham medo. E depois de alguns anos eu comecei a trabalhar com implante, e aí eu comecei a sentir mais necessidade, porque a gente começa a trabalhar com pacientes com problema de pressão, pacientes cardiopatas. O estresse cirúrgico é uma coisa mais delicada nesse tipo de paciente. As cirurgias foram ganhando mais tempo por conta da complexidade do procedimento. E eu vi que a gente precisava fazer alguma coisa para melhorar a condição desses pacientes. E comecei então a me dedicar a estudar um pouco melhor a sedação. Voltei a fazer com mais frequência a sedação com óxido nitroso. Busquei aprimorar a técnica, a associação, e mesmo assim fui sentindo algumas dificuldades. Comecei a estudar a nossa legislação, vi que existia uma brecha para que a gente possa fazer o uso da técnica intravenosa, então comecei a buscar algum local que eu pudesse fazer um curso nos Estados Unidos para poder aprender essa técnica. Consegui, fui aceito num programa lá em Pittsburgh e fiz o curso, comecei a trabalhar com a técnica. Por 2 anos eu fiquei usando a técnica básica que eles ensinam lá, mas senti que ainda tinha como melhorar um pouco mais e voltei então em 2019 para mais um curso mais avançado para especialista em cirurgia, onde a gente aprende mais drogas e conseguir melhorar os resultados. Tenho gostado. Estou planejando esse ano, não sei se a gente vai conseguir entrar nos Estados Unidos, isso está meio complicado, mas se não for esse ano, provavelmente no começo do ano que vem eu esteja voltando para mais um, para tentar trazer mais algumas novidades para cá. Não, maravilha, maravilha. Acho que esse ano vai ser difícil a gente planejar alguma coisa, está difícil esse ano planejar alguma coisa. Está muito complicado aí. Tá meio estranho essa... tá meio complicado. Mas, Adriano, o que acontece? A gente está lançando, né, uma filosofia que a gente botou o nome de Zigomatic 3D, que é uma filosofia para tratamento de maxila atrófica, né? E eu te chamei aqui principalmente que depois que você entrou na minha vida, vamos dizer assim, com essa parte da sedação, porque no início lá, quando eu comecei a fazer implante zigomático, né, em 2006, 2007,
a gente fazia quase que, vamos botar 100% dos casos com anestesia geral, né? E aí, hoje eu vou te falar, você sabe disso, que você ceda 99% das minhas cirurgias de zigomático, não tenha dúvida disso. A minha casuística toda é com você, e a gente hoje consegue realizar quase que 90% das cirurgias em âmbito ambulatorial, né? Então, a filosofia Zigomatic 3D que a gente está lançando, na verdade, está totalmente englobada nessa situação também da sedação, ou seja, da simplificação, não só cirúrgica, que essa filosofia vai trazer, né, de você não fazer enxertia, de você fugir um pouco dessa situação para diminuir a morbidade cirúrgica para o paciente. Então está totalmente inserido nessa filosofia do Zigomatic 3D a sedação. E, poxa, eu te agradeço muito. Quem trouxe isso muito para mim, eu passei a conhecer muito essa parte, não tanto igual você, nem nunca vou conhecer igual você, mas na verdade foi você que trouxe para a gente. Hoje, por exemplo, todas as nossas cirurgias hoje, né, as minhas cirurgias, são realizadas com monitor, onde a gente monitora todo o paciente. Quem trouxe isso para dentro da minha clínica, da minha vida, foi você. Então, assim, em primeiro lugar, te agradeço muito, né, da gente trocar essa figurinha, né, a amizade que a gente tem hoje, muito grande. Mas mostrar para o pessoal, queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, que, por exemplo, hoje, o brasileiro leva o dentista, o cirurgião, leva muitas cirurgias para o hospital. Coisa que lá nos Estados Unidos, você já relatou isso para mim, né, só me relembra, porque hoje lá nos Estados Unidos, muitas cirurgias que hoje no Brasil se fazem em âmbito hospitalar, faz-se essa cirurgia muito em âmbito ambulatorial. Não é verdade? Sim, esse é um problema aqui do Brasil, né, criado por conta de uma tradição dos colegas anestesistas que têm sua formação muito voltada para o ambiente hospitalar, né? Eu não tiro a razão deles, porque a casa deles é o centro cirúrgico, é o hospital. Então, quando você sai fora da sua casa, você tende a se sentir desconfortável, então você prefere fazer as coisas dentro daquela sua zona de conforto. E, diferente disso, os dentistas americanos, eles têm uma tradição de fazer os procedimentos deles, as sedações, as anestesias gerais, dentro do consultório. Já existe uma história, uma bagagem de formação deles quanto a isso. Então, para eles é uma rotina você fazer uma sedação moderada, profunda e até anestesia geral dentro de um consultório odontológico, né? Então, para eles é a casa deles, né? Então, para esses procedimentos que são possíveis serem feitos em consultório odontológico, salvo um paciente asa 4, que requer um cuidado maior, eles levam para o ambiente hospitalar, né? Senão eles preferem fazer no consultório. Você diminui custo, você dá mais conforto ao seu paciente. Para o paciente é muito menos estressante ali para uma clínica, para um consultório odontológico, do que ele entrar no hospital. O próprio ambiente já é mais hostil quando a gente fala de hospital, né? Então, e fora que você agiliza o processo, né? Você é cirurgião como eu, você sabe que quando você vai para um centro cirúrgico, você vai para o hospital, você pode cortar a agenda do dia todo, porque você marca uma hora, atrasa alguma coisa. Dentro do seu consultório você tem uma gerência melhor quanto a isso. Então você consegue fazer com que o paciente fique o jejum o mínimo tempo necessário, ao contrário do que muitas vezes acontece no hospital, o paciente acaba ficando 10, 12, 14 horas por conta de atrasos. Então, assim, a logística do consultório, ela é muito melhor. E eles lá, não adianta a gente buscar outro país de referência, que são eles que têm a bagagem. Então, quando você vai buscar na literatura o sucesso deles quanto a isso, não existe nenhum estudo que prove que é menos seguro fazer os procedimentos num consultório odontológico por profissionais capacitados e treinados do que num centro cirúrgico hospitalar, tá? Então, não existe nenhum trabalho que
comprove isso. Eu até agora desconheço e estudo bastante isso. E realmente eu ainda não vi nenhum trabalho que mostre essa diferença estatística. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Uma coisa que eu noto também, Adriano, depois que a gente começou a trabalhar muito junto e eu fazer os meus implantes zigomáticos com sedação, hoje quase que igual a gente estava comentando, de 90 e poucos %, a filosofia que a gente está criando nessa do zigomático 3D, uma das coisas é a diminuição de morbidade cirúrgica. Então, quando a gente trabalha com uma sedação, onde a gente consegue fazer com que o paciente a cirurgia seja mais rápida, né? Então, a sedação faz que a gente potencialize também, ou seja, a gente usa menos anestésico, né, durante a cirurgia. Logicamente que com a técnica anestésica também correta, né? Não vamos, isso é muito importante, né? Que a gente já viu até. Oi? Isso é tudo um conjunto, né, meu amigo? É uma técnica anestésica adequada, uma técnica cirúrgica adequada, e a sedação ela entra muito mais como um coadjuvante disso. Ela vai ajudar a potencializar o seu resultado, mas não adianta, se você souber fazer uma anestesia local adequada, esquece que a gente não vai conseguir tocar a cirurgia bem. Se você não tiver uma técnica cirúrgica também adequada, a coisa não vai fluir bem, né? Então a sedação, ela não tem no papel principal nessa história, ela tem um coadjuvante importante, mas a gente precisa desse tudo para que a coisa flua bem. Não, legal. Porque o que eu noto é que tem muitos colegas nossos que desconhecem, inclusive, que a gente tem até que anestesiar, ou seja, acha que a sedação já vai fazer o papel todo, né? O paciente acha também. Anestesia geral. Isso. Na verdade, a sedação ela vai levar o paciente a uma situação de semi-dormindo, vamos dizer assim. O paciente vai estar acordado, até porque a gente precisa que o paciente dê resposta para a gente durante a cirurgia, né? E assim a gente tem uma cirurgia melhor, com o paciente mais tranquilo, o paciente não lembrando, né, do que foi realizado durante a cirurgia. Isso é muito legal também, né? Isso é um pouquinho da medicação que a gente coloca. Mais legais é o paciente não lembrar. Realmente acho que essa amnésia é um toque para melhorar a qualidade para o paciente. Ele se sente muito melhor não recordando do procedimento. Não, muito legal. Outra coisa importante também, que a gente também usa como protocolo, até aproveitando que o nosso querido Lúcio está fazendo, eu vi que ele entrou aqui, mandar um abraço para ele. Um abraço, meu irmão. O Lúcio está aí com a gente. Eu consigo ver quem está entrando aí. Então, o Lúcio entrou, tá o Rafa, Rafael, Morgana, tá todo mundo aqui acompanhando a gente. Uma colega lá de Curitiba também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, que a gente usa hoje isso na filosofia nossa da Zigomatic 3D, que é a monitorização de todos os pacientes que vão submeter a cirurgia. Seja ela uma cirurgia de implante zigomático, ou seja ela uma cirurgia simples. Hoje a gente monitora todos os pacientes. Pra você ter uma ideia, aqui na Barra, né, porque a gente inaugurou aqui a clínica da Barra, a gente criou um setor, na verdade, o Morgana até que pensou nisso, né, só para o paciente inicialmente ser monitorizado antes de entrar no procedimento. Ele fica ali já. Então, a gente criou esse ambiente, né, onde a gente monitora o paciente numa sala antes dele entrar para ser sedado ou para ser qualquer situação, anestesiado. Aí faz ali, a gente já vê os parâmetros deles iniciais, né, tudo. Aí ele sai dali e vai para o âmbito cirúrgico, a gente já sabendo como é que ele estava antes, para depois entrar numa outra sala e ver isso. Não, relata um pouquinho isso para a gente aí da sua história em relação a isso. O que você acha disso tudo? Olha, eu acho que se os dentistas monitorizassem seus pacientes, eles seriam muito mais adeptos à sedação, né? Se você pegar e botar um monitor e fizer o seu procedimento cirúrgico, um paciente só com anestesia local, você vai observar o quanto ele tem de oscilação nos parâmetros fisiológicos dele. A pressão sobe durante o procedimento, frequência cardíaca aumenta, frequência respiratória tende a aumentar também.
Então, assim, isso num paciente jovem saudável não costuma causar nenhum problema, né? Agora, quando a gente fala de um paciente que já tem um pouco mais de limitação, um paciente mais idoso, que não tem uma reserva tão grande, um paciente que já é hipertenso, um paciente cardiopata, quando você exige demais, né, por conta do estresse cirúrgico, libera adrenalina, aumenta a pressão, e muitas vezes esses pacientes, eles podem não conseguir tolerar isso, né? Então a gente vê que a maior parte das emergências odontológicas estão ligadas a medo e ansiedade, justamente por conta disso. Então a gente teria muito menos complicação no consultório odontológico se a gente usasse a sedação e monitorizasse o nosso paciente. Tá? Essa sua ideia de fazer uma avaliação prévia é bem legal, porque geralmente quando o paciente entra no consultório, ele já começa a apresentar seus sinais alterados por conta do estresse. Então, quando ele está fora do ambiente, ele tende a estar mais próximo do seu nível basal. Isso vai servir de referência para você ver o quanto o seu paciente está alterando durante o procedimento. Porque uma das coisas que a gente vê quando a gente monitora o paciente antes também um pouquinho, ou seja, bota nessa sala, vamos botar como se fosse uma sala de monitoramento do paciente, né? E antes de entrar para uma cirurgia, por exemplo, de zigomático. Então o paciente é monitorado. Aí às vezes aquela ideia que você dá, às vezes a gente dá um comprimidinho para o paciente relaxar. A gente dá lá na sala antes dele entrar. Aí às vezes o monitoramento dele vai melhorando e tudo, aí entra para a sala cirúrgica e seda, e aí você assume o piloto do avião, e vamos dizer assim que aí a coisa acontece bem melhor, né? A coisa flui melhor. Flui melhor. Exatamente. Outra coisa, Adriano, que eu acho importante a gente relatar aqui para a parte de sedação, tem muito colega nosso que acha que na sedação não precisa de fazer nenhum tipo de dieta, nenhum tipo de como é que eu posso dizer, não comer nada, ou seja, pode comer qualquer coisa, almoçar, fazer logo depois do almoço uma sedação e tudo. E eu noto o seguinte, a nossa filosofia sempre é o paciente entrar num jejum, né? Então, nossas cirurgias de zigomático a gente faz dessa forma. Então, relata um pouquinho dessa situação toda para os nossos colegas que estão nos ouvindo. Vai depender da técnica, por exemplo, quando a gente fala de sedação com óxido nitroso, o jejum ele não é benéfico, tá? O paciente em jejum muito prolongado, usando a técnica do óxido nitroso, ele tende a ter enjoo, náusea, por conta disso. Então, no caso do óxido nitroso, o jejum não é muito legal, tá? Ele não pode estar com o estômago muito cheio, mas um jejum prolongado não é legal. Quando a gente fala de uma sedação intravenosa, é importante que o jejum seja feito de forma correta. O jejum muito prolongado também não é legal. O estômago muito vazio ele pode causar náusea, tá? Mas é importante que o paciente esteja com o estômago vazio, tá? A ADA, né, a Associação Americana de Dentistas, ela preconiza 6 horas para alimentos sólidos pobres em gordura, 8 horas para alimentos sólidos ricos em gordura e 2 horas para líquidos claros. Então, o que eu costumo fazer com os pacientes é de 6 a 8 horas, dependendo do tipo de refeição que o paciente vai fazer, para sólidos, e oriento a fazer um suco de maçã, um suco de pera, uma água de coco, até 2 horas antes, para que ele possa botar um pouco de açúcar, quebra um pouco aquela sensação da fome, hidrata um pouco o paciente senão ele também fica muito desidratado, isso dá algumas alterações no paciente, e aí a gente faz a sedação. E quem costuma causar náusea são alguns medicamentos que se usam durante a sedação, tá? Principalmente os opioides são grandes produtores de náusea. Então a questão do jejum é justamente evitar que ele vomite durante o procedimento e possa broncoaspirar parte desse vômito. Entendi. Então a ideia básica é essa. Entendi. Agora, Adriano, tem alguma contraindicação, assim, vamos dizer, fundamental, vamos dizer, para você indicar um paciente para uma sedação? Ou são só essas contraindicações sistêmicas, né, que igual você relatou aí,
num paciente asa 4 e assim por diante. Até porque o seguinte, pensando um pouquinho no cirurgião, eu, por exemplo, se eu vou operar um paciente asa muito, assim, paciente muito debilitado, para passar por uma filosofia igual a gente está pensando, de reabilitação com implante, maxilatrófica, que é uma cirurgia grande, porém, se ela for bem realizada, a gente consegue realizar essa cirurgia, né, na nossa filosofia em 1h30. Você já participou de várias cirurgias minhas que a gente consegue iniciar e finalizar em 1h30. Então, o que acontece? A gente tem alguma... Eu, por exemplo, não indicaria o paciente fazer uma cirurgia desse porte. Entendeu? Eu indicaria o paciente para fazer um outro tipo de tratamento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também nessa situação na hora de você selecionar o paciente, né? Sim, de uma forma geral, qualquer cirurgia que possa ser feita no consultório não tem contraindicação para sedação. E aí, quando a gente fala de um paciente asa 4, ele não é um paciente indicado para ser feito no consultório. Então, o problema não é só a sedação. O problema é o quadro clínico desse paciente. E aí eu concordo com você que nem deveria levar para o hospital. O paciente asa 4 está extremamente descompensado, não é um paciente legal para você fazer um implante cigomático, querer... Não é o momento dele, então você tem que ser compensado pelo médico. Então, assim, de uma forma geral, as contraindicações são alergia, e mesmo assim, como a gente tem vários fármacos, a gente geralmente consegue contornar. Então, assim, contraindicação absoluta eu não consigo ver nenhuma. Legal. Salvo para o sistema. Legal. O Rafael, o Rafa, nosso amigo da equipe também, está meio afastado, mas ele vai voltar uma hora aí. O Rafa está perguntando se a cirurgia for pela manhã, tá? Tipo 9 horas da manhã. Esse jejum seria de quê? De 12 horas? De quanto tempo seria de jejum? Por mês ele pode comer até meia-noite. E aí ele pode tomar um copo de suco às 7 da manhã. Vai dar as 2 horas que eu falei. Esse suco, como eu expliquei, a importância é você botar açúcar para dentro, né? Você quebra aquela questão do jejum, da hipoglicemia, e dá uma hidratada no seu paciente. Então até às 7 ele pode estar fazendo esse suco, ou uma água de coco. Legal. Mas assim, à noite também não ir para uma churrascaria e comer também um rodízio, né? Não, porque, cara, é engraçado, o paciente... Eu já tive situações que eu já comentei com você, engraçadíssimas, né? Que você tem que explicar tudo ao paciente. Se você fala que ele pode comer, às vezes ele vai para um churrasco e vai comer até morrer praticamente, né? Então, tem que explicar direitinho isso. Tem que evitar bebida alcoólica no dia anterior. Isso. Né? Tem alguns cuidados assim, isso tem que ser tomado. Agora, uma pergunta que foi falada aqui um pouco antes, não lembro a pessoa que perguntou, porque não tem nome também. Tá falando o seguinte aqui pra gente, realmente aqui... ela operou sua filha, você operou a filha dela, a Natasha. Foi a salvação, porque ela tem pânico de sangue. Sim. É a Rosa. Isso. Então, aí o que acontece? Falando de fobia de sangue, uma das coisas bem legais, por exemplo, a cirurgia de zigomático, né, é uma cirurgia, uma das maiores cirurgias dentro da boca, de matéria de porte, né, que a gente abre bastante, a gente visualiza uma série de partes anatômicas ali e tal. Então, ou seja, mais um motivo de sedar o paciente se ele tiver fobia de sangue, né? O paciente tendo fobia de sangue, você sedando o paciente, ele não vai ver nada e vai acordar depois com tudo, não vendo nada e não lembrando de nada, né? Então faz parte totalmente da filosofia que a gente está criando dentro do nosso produto aqui, que aconteça a cirurgia com menos morbidade, com menos trauma para o paciente, e tudo isso aí vai de encontro, né, ao que a gente pensa realmente de quem tem fobia de sangue. A sedação tem que fazer com sedação, né, Adriano? A gente tem paciente com fobia de sangue, a gente tem paciente com fobia de dentista, a gente tem, às vezes complica um pouquinho paciente com fobia de agulha, porque às vezes atrapalha um pouquinho na hora de pegar a veia, a gente tem
que fazer algumas manobras para tentar contornar isso, mas com certeza a sedação vai ajudar muito. Eu queria só voltar um instantinho, Bruno, na parte do monitor, que acabou que eu pensei e não cheguei a comentar. Eu acho o monitoramento muito interessante, mas eu não lembro se foi conversando com você, com o Lúcio, eu não lembro em que situação. O monitor ele é muito bom se você tiver recursos para ajudar a corrigir o que você está vendo no monitor. Perfeito. Se você não tiver recursos nem conhecimento para usar esse recurso, né? Conhecimentos para intervir, não vai te adiantar de nada. Então, primeiro você tem que entender o que o monitor está te sinalizando e o que você precisa fazer para corrigir e evitar que aquilo venha gerar um problema. Porque não adianta, eu estou vendo que a pressão está subindo, o que eu vou fazer? Não sei. Então, não adianta. Né? Eu estou vendo que o ritmo cardíaco está mudando, está alterando. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Então não vai adiantar. Você tem que entender a língua que ele está falando para que você possa então tentar intervir ou abortar a cirurgia, como a gente já fez 1 ou 2 casos, eu tive problema com você, Sim. que a gente nem começar a cirurgia, né, por conta de alterações no monitor, que a gente percebeu e depois diagnosticou que o paciente tinha alguns problemas, ele tratou e depois a gente voltou e operou esses pacientes. E aí, esse novo equipamento que a gente tem agora, né, esse monitor, e ele dá uma linha de ECG, você pode botar o nome do paciente e tudo, e a gente já encaminhou aquilo ali pro paciente logo depois da cirurgia, e já encaminhamos para o cardiologista, né? E depois a paciente retornou para a gente. Isso foi dentro de um curso que a gente, um curso internacional que a gente dá de implantes zigomáticos, dentro dessa filosofia zigomática 3D que a gente usa. E a paciente foi no módulo com a gente. Aí numa outra turma, essa paciente retornou para a gente fazer o outro lado. E ela agradeceu para a gente de pé junto, dizendo que olha, vocês descobriram o problema que eu tinha, nunca nenhum médico descobriu isso, quem foi descoberto por você ali na hora da sedação com monitorização, né, cara? Foi muito legal, a gente abortou a cirurgia, a paciente ficou até triste na hora que abortou, lembra disso? Ela falou, ai meu Deus, eu vou ter que fazer isso de novo e tal. Aí a gente falou, não, senhora, a gente quer primeiro a sua segurança. O mais importante de uma cirurgia é a segurança do paciente, né? Então, a gente ali faz uma cirurgia eletiva, a gente marca a data para fazer, mesmo que seja dentro de um curso, né, Adriano? Nossa filosofia é essa, a gente comunga do mesmo pensamento, e a gente parou, alertamos ela. Quando ela voltou, ela agradeceu muito pra gente, que a gente descobriu o problema que ela tinha, né, que estava tomando um remédio, aí a cirurgia transcorreu tranquilamente, né? E depois a cirurgia foi feita tranquilamente, sem nenhum problema. Então, assim, eu queria só lembrar isso. Se você só botar o monitor e não entender o que ele está te falando, é só marketing. Você está tentando fazer ali com o monitor. Então, é importante entender, interpretar a língua que ele está querendo te passar. Não, legal, muito legal. Outra coisa, Adriano, que eu te pergunto é o seguinte. Esses cursos que você fez, né? Eu sei que você já fez uns 3 ou 4 cursos nos Estados Unidos e tudo, dessa parte de sedação. Eu sei que lá nos Estados Unidos a sedação, ela ou seja, o dentista pode se tornar até anestesista, né? Na verdade, como... Sim, existe a especialidade dentro da odontologia lá, que é anestesia, sim. E esses cursos que você fez lá fora, que você, na verdade, você está remando para uma situação muito legal, porque o nosso conselho, vamos dizer assim, né, o nosso regimento permite que nós usemos qualquer drogas, independente da via, desde que tenhamos conhecimento. Odontologia e que seja necessária para que a gente possa fazer o nosso tratamento. É assim que está escrito na lei, a gente pode. Eu não posso fazer sedação para um oftalmo fazer uma catarata. Sim. Entendeu? Porque aí não tem fim odontológico, né? Então a gente pode fazer uso dos fármacos, aplicação deles com fim odontológico, né? Então, se for para realizar um procedimento odontológico, a lei nos respalda. Se for para um procedimento não odontológico, aí a gente está
fora da nossa área de atuação. Agora, não existe essa formação aqui no Brasil, né, Adriano? Ou existe? Ou você está pensando em bolar alguma coisa nesse sentido? No Brasil, a única formação que existe é para uso do óxido nitroso. É a única que é regulamentada aqui no Brasil e que existem cursos. Entendi. Porque deveria, na verdade, se a gente tem esse amparado todo na lei aí, deveria ter... um projeto futuro, né, para quem sabe a gente poder desenvolver, né? Você sabe que eu caminho junto aí ao conselho também, né? Então quero ver se eu consigo mais regulamentações, um respaldo um pouco maior para poder pensar numa formação. Eu tenho medo às vezes de me atropelar e as coisas fugirem um pouco do controle, como eu vi ocorrer na harmonização no começo, até que a coisa tenha sido regulamentada, eu percebi que em algumas situações meio que fugiu um pouco do controle, o pessoal atropelou muito alguns pontos, eu acho que poderia ter sido feito mais devagar, então estou tentando fazer mais devagar para aprender, né, com as falhas que eu vi, quer dizer, falhas no meu entendimento, pode ser que eu não tenha entendido certo, mas penso em mais devagar, mas é um projeto futuro, sim. Legal. Tem uma pergunta aqui, Adriano, que é para mim, na verdade, do Adriano Figueira. Não sou implanto, mas a grande quantidade de soro usada na irrigação de zigomático pode aumentar o risco de broncoaspiração ou até broncoespasmo? Você pode até comentar também, mas eu comentaria da seguinte forma para o Adriano. Obrigado, Adriano, pela pergunta. Quando a gente fala de implante zigomático, né, os colegas, sendo implante ou não sendo implante, que não fazem implante zigomático, tem a ideia do implante zigomático ser uma coisa não palpável, vamos dizer assim, inatingível. E essa técnica, né, que a gente está até lançando aí é a simplificação do implante zigomático, né? A simplificação do que todo mundo acha que é impossível de realizar. E quando você fala de irrigação em implante zigomático, ela é uma irrigação muito parecida com a irrigação que se faz no implante tradicional. A única diferença é que você faz uma irrigação mais alta, certo? E hoje, por exemplo, na nossa técnica, a gente preconiza muito em não passar com o implante dentro do seio maxilar. A gente passa muito, ou seja, a maioria dos casos, por fora do seio maxilar. Ou seja, então a irrigação, numa cirurgia de implante zigomático, o risco de broncoespasmo, de broncoaspiração, na minha opinião, utilizando a nossa técnica que a gente faz, tá? A gente está falando aí de 15 anos de experiência só fazendo implante zigomático. O Adriano sabe dessa história também. A minha história é um pouco parecida com a história dele na sedação. A gente começou lá atrás, onde quase ninguém fazia e todo mundo falava mal, né? Hoje tem muita gente fazendo, mas com a história que a gente tem poucos fazendo, ou seja, tem muitos colegas também que fazem, mas a nossa filosofia de implante zigomático é simplificar, né? A filosofia zigomática 3D é simplificar a implantodontia zigomática, né? Sem fazer enxerto e assim por diante. Então, quando a gente fala de irrigação, a irrigação só muda de local, você vai irrigar um pouco mais lá em cima, onde você está no osso zigomático. Então, a broncoaspiração ou o broncoespasmo, eu acho que seria o mesmo risco que se corre numa implantodontia tradicional. O que você falaria sobre isso aí, dessa pergunta do colega, Adriano, sobre broncoespasmo e broncoaspiração? Essa pergunta eu não consigo visualizar a pergunta. Então, a pergunta do Adriano também, seu homônimo, vou dizer assim, seu xará, ele perguntou se a grande quantidade de soro usada na irrigação do zigomático pode aumentar o risco de broncoaspiração ou até de um broncoespasmo. Eu respondi que, na verdade, a irrigação é lá em cima também, a mesma quantidade que a gente irriga para fazer um implante normal, né? Então, assim, a gente tem que ter alguns pontos a levar em consideração. Primeiro, que se você vai trabalhar com um paciente sedado,
O seu auxiliar, que é quem costuma ser o responsável pela aspiração, e o Bruno me vem chamando a atenção dos alunos o tempo todo quanto à questão da aspiração. Então é importante que haja entendimento da equipe de que é importante manter uma aspiração. Você não pode deixar o paciente se afogando na cadeira, né? Então isso não deveria nem ser com anestesia local, mas com a sedação. Como o paciente é sedado, ele perde parte dos reflexos dele, você pode aumentar a chance da broncoaspiração, sim. Eu gosto, né, de trabalhar com tampão. Eu costumo sedar o meu paciente um pouquinho mais do que o Bruno. O Bruno não gosta de um paciente muito sedado, eu prefiro ele um pouquinho mais sedado. E aí eu boto um tampão no final da cavidade oral, ali na entrada da orofaringe, para proteger e ajudar a diminuir a entrada de fluido. Não trabalho com a irrigação em 100%, né? Eu diminuo o fluxo da irrigação do meu motor, e minha auxiliar já é treinada a fazer uma aspiração efetiva, né? Então, com isso você minimiza a possibilidade de broncoaspiração. Broncoespasmo seria uma resposta parecida com o que dá para asma. Eu ficaria mais preocupado com o laringoespasmo, se o paciente sedar um pouco mais. Sim. E aí o fluido, um debrisinho, um pedacinho de osso que possa cair, pode levar a desencadear um laringoespasmo. Por isso também que eu gosto de proteger a orofaringe. Mas você concorda comigo que, na verdade, essa parte de broncoaspiração e assim por diante está muito mais relacionada à sedação do que a implantodontia zigomática. Ou seja, se você está fazendo uma sedação para um implante normal, ou seja, a paciente vai submeter a um protocolo, os implantes, vai fazer 1 ou 2 implantes, se está sedado, tem que tomar muito cuidado com quem está aspirando, foi isso que você relatou, né? Então não tem muito a ver se está irrigando muito ou pouco. Zigomático não. Está ligado à questão de uma equipe cirúrgica bem treinada para evitar esse tipo de afogamento. Eu vejo que as pessoas têm a tendência de ficar aspirando em cima do local da cirurgia e não na orofaringe do paciente, né? Então, você viveu um estresse lá com os alunos, porque você quer secar o campo, você seca com gás, cara. A aspiração é para tirar o fluido da boca do paciente, mas as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender isso. Não, exatamente. É impressionante a diferença que a gente nota quando a gente fala também, né, na nossa filosofia, da diminuição de morbidade. Quando você seda um paciente, né, o pós-operatório é muito melhor. Até porque, né, Adriano, quando você está sedando, a gente pode dar muita medicação, ou seja, algumas medicações venosa no paciente também, né? Como a gente realiza, ou seja, o paciente já sai da cirurgia com analgésico, com anti-inflamatório. Você já pode fazer um analgésico, né? Isso tudo ajuda ali no pós-operatório imediato, sim. Não, muito legal, muito legal. E me conta um pouquinho o que você está tendo aí de projeto aí para frente, na parte de sedação. Me conta um pouquinho, que daqui a pouco eu vou contar também o que a gente está tendo de projeto, que você está inserido nisso. A gente é tão amigo que a gente insere um ao outro e acaba que avisa só, te inseri nesse projeto. Vou te colocar. Não, a gente tem é muito legal isso. Me conta um pouquinho aí o que você está de projetos aí. Você falou que vai fazer um curso lá fora, né? Se a pandemia deixar. E o que você está pensando em se especializar mais? O que você está pensando em adquirir de equipamento aí? Esse ano aí. Na verdade, eu estou querendo pegar um pouco mais de bagagem em alguns públicos, né? Um perfil de paciente que eu estou notando que está crescendo no Brasil, não tanto como nos Estados Unidos, que são os pacientes obesos. Eles têm crescido, né? Você deve ter notado no seu consultório, eu noto no meu. Bastante. Que os pacientes obesos, eles têm aumentado.
né? E eles têm algumas peculiaridades para que se possa fazer uma sedação. Então, assim, eu quero melhorar a minha sedação nesse tipo de paciente. Geralmente eles têm algumas comorbidades associadas, geralmente eles são diabéticos, eles são cardiopatas ou hipertensos. Então, eu queria melhorar e entender um pouco melhor esse tipo de paciente e acrescentar mais fármacos. Eu acho que quanto mais fármaco a gente tiver à disposição, melhor a gente pode lidar com os pacientes mais difíceis, né? Os pacientes fáceis, o nome já diz, eles são fáceis e a gente consegue resolver bem. O problema são os difíceis, né? Então, aquilo que eu falei, eu comecei com óxido nitroso e eu vi que ele tinha deficiências, e aí eu fui associando com a via oral, eu vi que ainda tinha deficiências, e eu fui buscar a via venosa com 2 drogas e vi que ainda tinha alguma deficiência, acrescentei mais alguns fármacos e vejo que ainda tem algumas deficiências. Então, é aquela busca por aprimoramento, até porque se amanhã a gente quiser ensinar, eu acho que você tem que ter uma boa bagagem para você poder pensar em estar ensinando alguma coisa. Não tenha dúvida. E desde a minha primeira sedação com você, eu vejo a sua curva de aprendizado tá sensacional, no sentido de hoje você controla, ou seja, assim, é incrível. Então, parabéns aí pela sua incessante procura da... A sedação foi com você, né? Minha segunda sedação solo no Brasil foi com você. Foi, exatamente, o implante zigomático que a gente fez, né? É, muito legal. Foi show, e assim, a paciente é um pouco complicada também, né? Não parou mais. Daí não parou mais, show de bola. Então, a gente tá, na verdade, Adriano, lançando uma filosofia de implante zigomático, ou seja, na verdade é uma filosofia chamada Zigomatic 3D, né? Essa filosofia ela não engloba só o implante zigomático, ela engloba sim uma filosofia de tratar a maxila atrófica sem enxertia óssea, usando os implantes zigomáticos e os implantes que eu chamo de implantes diferentes, né? Que são os implantes pterigoideus, os implantes curtos, os transnasais, transsinusais, ou seja, aonde a gente tenta reabilitar o paciente mais rápido, a gente vai diminuir morbidade cirúrgica desse paciente, porque a gente vai diminuir a quantidade de cirurgia, né, desse paciente, passar por vários enxertos e riscos de insucesso. A gente também vai diminuir o custo para o paciente, porque o paciente passar por várias intervenções cirúrgicas aumenta o custo do paciente, e você, automaticamente o dentista também, vai aumentar até a sua rentabilidade, porque você vai ter mais tempo para atender mais pessoas, né? Então, assim... Aquilo que eu falei, o atendimento no consultório ele é muito mais ágil, né? Não tenha dúvida. E a sedação, isso que eu queria completar, a sedação está totalmente inserida nisso. Ou seja, depois que eu comecei a fazer as minhas cirurgias, igual eu te falo, você sabe disso, todas as minhas cirurgias zigomáticas hoje, com sedação praticamente, eu diminuí, assim, aumentei muito o meu fluxo, né, de quantidades cirúrgicas e assim por diante. Então, ou seja, é muito legal essa parceria que a gente faz, não tenho só assim agradecer o seu conhecimento, você é um cara altamente competente, altamente humilde, e que na verdade você tá ali com a gente o tempo todo e passa uma confiança enorme. Só te agradeço aí pela parceria. E te digo o seguinte, você vai estar, estou te adiantando, dentro do nosso módulo, tá? Da filosofia de Zigomatic 3D, vai ter um módulo de sedação e anestesia geral, onde a gente vai falar também um pouco de anestesiologia, onde a gente vai falar dos anestésicos mais indicados para a cirurgia mais avançada, quantidades e assim por diante, aquilo que a gente briga muito lá com os nossos dentistas espanhóis, né, onde eles iniciam uma cirurgia com vários anestésicos. Fala um pouquinho sobre essa parte de anestesia também, que a gente conversa muito sobre isso também nos nossos cursos, né, começam com 6, 7 anestesias, uma maxila, e aí fica, porque anestesia mal, usando aqui o Lúcio, né, que ele usa um termo muito legal, ele está até com a gente aqui,
anestesia por encharcamento. Isso eu achei ótimo, isso aí, né? Afogamento. Afogamento. É a mesma ideia. Não é não? Eu acho engraçado, Bruno, que as pessoas pegam, por exemplo, eu vou fazer uma alveolar póstero superior. Aí o cara vai dar 2 tubetes. Pra que 2 tubetes? Vai melhorar em que a sua qualidade anestésica? É igual tomar 2 Tylenol, né? É igual... Quer dizer, você não vai aumentar a sua eficácia anestésica, só vai aumentar a toxicidade do seu anestésico. E as pessoas têm uma dificuldade de entender, né? Eu já tive casos de abortar cirurgia lá de um curso internacional antes de começar. Porque antes de começar o cara fez 9 tubetes um paciente. Exatamente. O paciente já estava fazendo quadro inicial ansioso, aqueles quadros iniciais de toxicidade de anestésico local. Para que 9 tubetes anestésicos para fazer um protocolo inferior? Eu faço com 2 tubetes, cara. Então, mas isso aí, cara, é importantíssimo você falar sobre isso, porque na verdade a técnica anestésica ela é fundamental, né? Não adianta você colocar anestesias infiltrativas, assim, por exemplo. Quando você está trabalhando, por exemplo, com implante zigomático, você tem que dar uma troncolar superior, utilizar uma agulha longa, isso é importante, né? Hoje em dia ninguém usa mais agulha longa. É um inferno esse troço. Ah, mas a anestesia não pega, você não usa a técnica adequada. Exatamente. Não vai pegar nunca, né? A agulha longa quebrar, não, a agulha longa tem menos chance de quebrar. Quem costuma quebrar é a curta. Você vai enfiar ela toda dentro do tecido. Né? Então, assim, tem algumas coisas que as pessoas pecam no básico, né? Eu vejo que às vezes lá nos cursos o cara quer aprender a fazer essas técnicas super avançadas que eu nem consigo acompanhar, tanta técnica nova que eu realmente não estou conseguindo acompanhar mais, mas o cara não sabe anestesiar. Você não sabe anestesiar, como é que você vai querer fazer, tirar enxerto do ramo, dividir, como é que chama aquela técnica mesmo? Você tira o bloco, divide, cure. Como é que você vai querer fazer isso, cara? Você não sabe fazer uma anestesia troncular decente. Então, assim, as pessoas estão querendo avançar sem estudar o básico. O Lúcio colocou aqui, ó, coitado do ventrículo esquerdo. É verdade, cara. Igual, olha só, muita gente não sabe, quando você dá uma dose excessiva de anestésico no paciente, né? Relata pra gente aqui, por exemplo, quanto tempo depois da cirurgia esse anestésico ainda está fazendo efeito. E às vezes um paciente que fez a cirurgia numa segunda-feira e morreu numa quinta-feira, ou seja, a cirurgia foi segunda, aí teve um excesso de anestesia nessa cirurgia, ele foi para casa, passou segunda, terça, quarta, na quinta ele teve um problema, né, e morreu. Pode ser dessa anestesia. Conta um pouquinho sobre isso pra gente, Adriano, para o pessoal ficar mais apavorado ainda. Às vezes assusta o pessoal. Não, tem que assustar, ué. Os trabalhos mostram que existe casos de óbito pós-cirurgia e que alguns tendem a relacionar como tendo sido uma resposta. Tem alguns que dizem que não, enfim, isso é uma coisa, mas já tem gente chamando atenção quanto a isso. Então, então realmente já tem gente chamando atenção quanto a essa questão aí de... Sabe por que eu levantei esse tema, Adriano? Sabe por que eu levantei esse tema? A gente aprende muito isso na nossa formação, né? E tem muitos colegas nossos que estão formando agora, a garotada está vindo, muita garotada nova aí, a gente tem pego muito aluno novo e tudo, e que falam pra gente, lógico, na formação, que a nossa anestesia ela é a mais segura que existe, que você pode dar anestesia tranquilo, que ela é mais segura. Ou seja, ela é muito segura, sim, né? Quando ela é usada de maneira correta, com a técnica correta. Tem que deixar bem claro isso, né? Então fala um pouquinho sobre isso, porque da segurança do nosso anestésico e também, ou seja, não deve exagerar para a gente também não ter problema, né, Adriano? Então, Bruno, eu lembro
docentes, você conhece o Luiz e a Carla, né? Foram os responsáveis aí, deram o primeiro curso de sedação com óxido nitroso no Brasil, enfim, eles ajudaram a desenvolver a técnica aí que está a normativa. E nessa mesma época eles contam a história que o Malamed veio ao Brasil para dar um curso que ia falar sobre anestésico local. E aí eles foram lá e pediram se ele poderia, né, explicar a situação, né, da questão da introdução do óxido nitroso no Brasil, que estava tendo muito problema, a alegação de que poderia ser inseguro, enfim. O Malamed ficou meio que sem entender. Tipo assim, mas o óxido nitroso, isso não preocupa, o que preocupa é o anestésico local. O anestésico local é perigoso. Então, assim, as pessoas levam de uma forma banal uma coisa que não é. Tá? A chance de você ter uma complicação por conta de excesso de anestésico local é grande, principalmente na implantodontia. Por quê? Porque você tende a trabalhar pacientes que têm uma reserva funcional menor. A maioria dos pacientes, ou uma boa parte deles, se a gente falar de zigomática, então, costumam ser acima de 50 a 60 anos de idade, ou até mais velhos. Então, quer dizer, eles já têm uma alteração fisiológica por conta da idade, diminuindo a sua reserva funcional, e você ainda encharca o cara com anestésico local, com epinefrina, aquilo sobrecarrega o sistema cardiovascular, e não me vem com essa história de que, não, mas a quantidade de entubante pequena, bota o monitor no seu paciente, você vai ver que logo depois que você deu anestesia, a frequência cardíaca dele sobe. Sim. Tá? Então, assim, não é tão assim como eu vejo os colegas comentando. Tá? Então, realmente é uma coisa que deve ser mais levada a sério pelos colegas, principalmente que estão entrando na implantodontia. Porque o cara que fazendo, tá bom, ele vai encharcar, vai dar 2, 3 tubetes. Isso. Para fazer o... Agora, se você for abrir 2, 3 quadrantes, se ele der 3 tubetes em cada quadrante, ele já deu 9. O pessoal está numa moda de usar articarina, ele já inclui dose tóxica para a maioria dos pacientes com essa quantidade. Não, ainda falo por isso que na filosofia, né, do implante, na filosofia zigomática 3D que a gente está lançando, nada mais do que justo eu chamar uma pessoa como você para falar isso na aula lá. Porque quem vai entrar na implantodontia tem que saber muito técnica anestésica, e quem vai entrar na implantodontia zigomática tem que saber mais ainda, porque você trabalha um pouco no limite da anestesia, né? Entendeu? Trabalha no limite. E assim, o pessoal fica inventando, querendo trabalhar com outros anestésicos, que eu vejo você, praticamente todas as cirurgias que eu entrei com você, sem aluno, todas foram por lidocaína. Lógico, a anestesia mais segura, que você tem um amplo... Uma margem maior. Isso, exatamente, eu não tenho dúvida. Problema sem ter que parar porque o paciente está sentindo dor, mas isso é o quê? Técnica anestésica adequada, técnica cirúrgica adequada, num tempo adequado, e aí você consegue trabalhar bem. Então, assim, a questão não é o anestésico que é ruim, a questão é que a técnica não está sendo feita de forma adequada. Exatamente. Adriano, meu amigo, cara, a gente parece não, mas já tá acabando o tempo. No Instagram a gente tem 1 hora para falar. A gente ficaria aqui 3 horas conversando. Batendo papo. Tem que pedir um chope, pô. Vamos marcar uma outra live aí, porque foi muito legal. Agradecer a todo mundo que participou aqui e prestigiou a nossa live. Te dizer mais uma vez que você vai participar de um dos módulos, né, da filosofia do Zigomatic 3D, vai estar na parte de sedação e de anestesia. Te agradeço muito em aceitar o convite, em participar desse projeto. Agradecer muito a todos os participantes aqui também, que tiveram com a gente nesse momento aqui, nessa 1 horinha que passou muito rápido, né? Ao Adriano Figueira, ao Alex, nosso amigo lá da Bahia, que estava aqui com a gente também.
Abraço, Alex. Quem está participando aqui, abraço a todos. O Lúcio, querido amigo também de longa data. O Lúcio, um queridão corintiano, amigo nosso. Né, e a todos os outros participantes aqui também. Agradecer muito a você, Adriano, pelo... Cada vez que eu converso com você eu aprendo mais. Né, e vamos marcar outras aí pra frente pra gente bater um papo e mostrar, alertar o pessoal, né, na importância. Tem 30 segundos, Adriano, 30 segundos, igual político. Tem 30 segundos? 30. Gente, a anestesia e a sedação são a base para quem quer caminhar na implantodontia. Vocês não vão conseguir ter bons resultados. Nenhum paciente sai satisfeito se ele ficar gritando de dor na cadeira. Como eu já vi alguns pacientes chorando no meio do procedimento, porque já estão cansados. Vai acabar, Adriano, vai acabar. Então é isso. Invistam nessa parte.